Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. São 8 horas do dia 29 de julho de 2020 e estamos iniciando mais um estudo bíblico aqui na minha página. Hoje, novamente aí com os pastores Carlos e pastor Samuel e com mais um pastor, querido amigo nosso, e já saúde, seja bem-vindo aí também ao nosso momento de estudo bíblico, o querido colega na fé, colega pastor, né, o pastor Martinho Lutero Vaz dos Santos, né, então o pastor mais luterano da IELB. Saudações, né, para o nosso colega e amigo, né, e pastor também das minhas mais queridas ovelhas, que são meu pai e minha mãe. Então, ele é pastor lá em Rolante, né, no Rio Grande do Sul. Né? Então, boa noite, né, a todos e especialmente aí boa noite para o colega pastor Martinho hoje. Obrigado, gente. Obrigado aí também pelo convite, algo muito especial. O Samuel se formou comigo, né? Então a gente tem uma ligação bastante forte. O pastor Diego também como ele já falou, sou pastor dos pais dele, né? Aqui, gente de primeira qualidade, nota 10, né? Pessoas muito boa noite a todos. E também ao Carlos aí, que estou conhecendo hoje, mas a fama também já é conhecida, viu? Então, boa noite a todos vocês, gente. Boa noite, colegas tradicionais, Diego e Carlos, especialmente colega de turma Martinho. Satisfação, prazer poder estar novamente com vocês, especialmente na companhia ilustre de, como diz o colega Diego, do pastor mais luterano da Igreja Luterana, o colega Martinho Lutero. Bom ter a sua companhia nesta noite, para podermos conversar sobre um assunto importante, que muitas vezes gera dúvida na cabeça de muitas pessoas. Que bom podermos estar juntos. Semana passada, por problemas técnicos, a gente não pôde participar. Estava de férias, mas mesmo assim eu iria participar da live, mas tivemos alguns contratempos e então não conseguimos. Mas hoje estamos aí juntos novamente para conversar e levar mais um momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus para todos os nossos queridos amigos que nos acompanham semanalmente. Tudo bem. Boa noite aos colegas. De forma especial, pastor Martinho. Bom estarmos juntos nessa noite, para esse momento de estudo bíblico. Também saúdo todos que estão conosco, também nos ouvindo, nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. E agradecemos desde já a presença de cada um de vocês, juntamente com as famílias, para nos fortalecermos na fé. Fica aqui também o nosso convite para já irmos compartilhando esse nosso momento de live, né? Compartilhe nas suas redes sociais, né? Compartilhe aí no WhatsApp, mandando o link aí para os conhecidos, né? Para que também possam participar. Compartilhe aí no seu perfil, na sua página aí no Facebook, né? Para que mais pessoas também possam estar com a gente nessa noite. A gente queremos tratar, né? Falar desse tema tão importante para todos nós, né? Sobre o batismo. Muito bem, isso aí então, saudamos já a todos, né, e agradecemos aí a presença, como o pastor Carlos disse, então já vão comentando, já vão compartilhando, deixando o seu alô, seu boa noite, e também compartilhando então aí, né, nos grupos, né, eu sei que o pessoal aí dos grupos também assiste, e já vamos deixando o recado que para que eu possa ler os comentários, né, a live ela está sendo feita no meu perfil, né? Então, às vezes, se você comenta um compartilhamento, aí a gente não consegue ler o recado diretamente, né? Como a gente faz de costume aqui. Então, se você quiser que eu leia o seu boa noite, o seu comentário, precisa ir lá na minha página, né? Pesquisa ali meu nome, ou clica ali, deve ter em algum lugar ali para clicar e que vai direcionar direto para o perfil na minha página, né? Porque daí aparecem os comentários de todos, né? Muito bem. Antes de ler os comentários, então, eu vou iniciar este momento com uma oração.
Amado Pai Celestial, agradecemos por mais este momento, essa noite, em que Tu estás aqui nos dirigindo, estás nos guiando e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós. E todos aqueles que estão aí conosco também estão nesta noite conosco, neste momento de estudo, que o Senhor Deus esteja guiando através da ação do Teu Espírito Santo, para que a palavra aqui anunciada, a palavra aqui que será estudada, possa também entrar em nossos corações e possa, assim, também render bons frutos. Senhor Deus, ilumina-nos, guia-nos, orienta-nos, em especial aos pastores que estarão dirigindo este estudo. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Hoje, então, o tema: qual a idade certa para batizar? Doutrinas e práticas sobre o batismo. Então eu convido aí o pastor Samuel para ele dar início, né, introduzir aí o nosso assunto. Pois bem, qual a idade certa para batizar? Nós vivemos num contexto de uma pluralidade religiosa bastante grande, diversas denominações religiosas que trazem práticas diferentes com relação ao batismo. E acaba gerando algumas dúvidas, questionamentos e perguntas com relação a isso. Questionamentos com relação à prática da Igreja Luterana de batizar crianças, questionamento com relação à prática de outras denominações religiosas, de outras vertentes, que têm práticas diferentes, né, de batizar pessoas apenas depois de uma certa idade, depois de adultas apenas. Então, afinal, qual é a idade certa para batizar? Quando criança, recém-nascida, ou depois de já uma certa idade, depois de ter sido já instruída na doutrina cristã a respeito dos ensinamentos, ensinamentos cristãos, e então o batismo serviria então como um selo final para esta fé na qual ela foi ensinada e instruída. Qual a idade certa para batizar? Antes de respondermos exatamente, especificamente essa pergunta, se há ou não uma idade certa, adequada para nós batizarmos uma pessoa, seja ela pequena ou maior, nós precisamos responder outra pergunta. O que, afinal, é o batismo? Para que serve o batismo? Qual a finalidade, qual a utilidade? O que o batismo faz, ou o que Deus faz através do batismo? Essas são questões que nós queremos responder, que nós queremos trazer para a reflexão, meditação, com base nos ensinamentos bíblicos, né, com base nos ensinamentos das confissões luteranas, com base naquilo que a nossa igreja crê, confessa e ensina, sempre embasado na palavra de Deus. Lembrando que, conforme o ensino e a fé da igreja luterana, o batismo é um meio da graça, um meio pelo qual a graça de Deus nos é atribuída, nos é alcançada, a graça conquistada por Cristo na cruz. Passo a palavra aos colegas para começarmos a conversar a respeito. Que idade para batizar? Existe idade adequada? Para que batizar? Para que serve o batismo? E, afinal, o que é o batismo? Por que ele é tão importante na vida de uma pessoa? Batismo, a gente precisa lembrar também, antes de começar a falar dele, que nós entendemos o batismo como um sacramento, né? Então, é um dos sacramentos que nós temos, são dois, né? Então, um sacramento é algo, nós, Igreja Luterana, então entendemos que é a ação de Deus em favor do seu povo, né? Então, para nós temos, Igreja Luterana, dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, né? Onde Deus está agindo. E aí, então, nós precisamos lembrar, né, que um sacramento, o que é um sacramento? É algo que foi instituído por Deus, né? Então, não é uma invenção humana, não é algo que pessoas criaram, como hoje em dia
em relação ao próprio batismo, se tem essa ideia, isso aí foi coisa que as pessoas inventaram, ou tem que fazer porque sempre se fez assim, né? Não. Nós batizamos, nós vamos à ceia porque Deus ordenou, né? Isso então é a ordem de Deus, Jesus Cristo, né? Nós também lembramos que o sacramento precisa ter meios externos. No batismo nós temos a água e na Santa Ceia nós temos o pão e o vinho. Estes meios externos, eles precisam estar unidos com a palavra de Deus. Não é só água, não é só pão e vinho, né? Mas ela, como na explicação de Lutero, colocada aí abaixo, né? Então, o batismo não é simples água, mas é água compreendida no mandamento divino, ligada à palavra de Deus. Então, o batismo tem o seu grande poder porque ele está ligado à palavra de Deus. Sem palavra é simples água, não tem valor algum, né? Assim como também a Santa Ceia. Sem a palavra, não tem valor algum. Tem valor por causa da palavra, que dá poder, né, ao sacramento. E, importantíssimo, oferece o perdão dos pecados, os méritos de Cristo e a salvação eterna, né? Então, sacramento não é pouca coisa, sacramento é muita coisa, é algo valioso que nós temos na igreja, é algo que nós temos na nossa vida, né? Então, sacramento, instituído por Deus, né, Jesus Cristo, está ligado à palavra de Deus, tem os elementos externos, né, e oferece perdão dos pecados e a salvação. E tudo isso nós temos no batismo, né, e essa é a grande importância, então, de sermos sacramento de Deus para nós. Na igreja, é algo que nós temos na nossa vida, né? Então, sacramento. Pastor Martinho, tem algum acréscimo? Eu não sei, tá dando tipo um delay aqui para mim, né? Mas posso falar. Tranquilo. Gente, né, depois de exposto tão, não tenho muita coisa a adicionar, né? Foi bem exposto, mas a gente tem que lembrar sempre o batismo, essa ação divina de Deus, como uma ruptura, né? Uma ruptura com o mundo. Né, uma ruptura, isso é entendido em todas as religiões cristãs. O batismo ele tem significado de ruptura. Né? Para nós, é uma ação divina que faz essa ruptura. Né? Mas é ruptura com o quê? Ruptura com o diabo, ruptura com o mundo. É um novo nascimento. Né? Não sei se mais adiante, acho que a gente vai falar sobre isso, né? Mas é um nascer de novo. Né? É o que nós encontramos quando lemos no encontro de Jesus com Nicodemos, né? O batismo é um nascer de novo, né? É deixar para trás. Todos nós temos um nascimento carnal, da carne, nascidos de pai e mãe. Mas no batismo, nós passamos por um novo, né? Um novo nascimento. Então, esse novo nascimento também significa uma ruptura com o passado, ruptura com o mundo, ruptura com o diabo, né? Passamos a ser propriedades de Deus, né? Somos selados como deles. Como dele. Isso é bom, importante a gente lembrar, né? Essa palavra que o pastor Martinho trouxe, né? Para a gente entender essa questão do porquê é necessário esse batismo, né? Por que é tão necessário que a gente fala, né, a gente trazer esse tema para nós, para o nosso mundo hoje? Por que é importante a gente saber qual é a idade certa para a gente nascer de novo, para ter essa ruptura, né? E por que é tão importante a gente ver, né? Como o pastor Carlos falou, ele é um sacramento, né, que nos liga a Deus, né? Então, mas nós não somos ligados a Deus, então fica essa pergunta, né? Eu acho que é isso que é importante a gente olhar, né? Ou pegar voltar para trás, né? Voltar para o início. O que na realidade o ser humano é, né? Qual que é a essência do ser humano hoje? A partir de que ponto que a gente olha o ser humano? Olhamos ele a partir de Gênesis capítulo 3,
né? O que tem lá em Gênesis capítulo 3? A queda do ser humano em pecado, a ruptura, né, com Deus. E a partir desse momento que a gente lembra da queda em pecado, a gente lembra da natureza humana, né, rompida, né, corrompida a partir da queda em pecado. E aí temos que lembrar, né, daquilo que o apóstolo Paulo fala. Na realidade, o apóstolo Paulo cita o texto do Salmo 14 e Salmo 53. Né? Lá em Romanos 3, versículo 10, 11, ele cita o Salmo 14 e Salmo 53, que diz assim: não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então, por que é necessário batizar? Por que é necessário nascer de novo? Porque todos, diz o apóstolo Paulo, né, todo ser humano pecou, todos se desviaram, né? Não há uma só pessoa que faça o bem. E depois, em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Né? Então, para quem é necessário o batismo? Para todo o ser humano, para todas as pessoas. Né? E por isso que a gente lembra das palavras de Jesus, né, quando ele despediu os discípulos, né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem deve ser batizado? Todo ser humano, porque todos pecaram. Todos estão afastados da presença de Deus. Todos estão longe de Deus. Há uma ruptura entre nós e Deus. Né? E como o pastor Carlos falou antes, né, a questão do sacramento é o meio que nos liga novamente a Deus. Né? O batismo, ele nos liga a Deus. Né? Juntamente com... Claro, conforme a palavra, né, juntamente com a palavra e com o meio externo, é isso que é o batismo, né, a água unida à palavra de Deus, que nos liga novamente a Deus. Então, por isso que é, em primeiro lugar, né, para a gente saber assim, qual é a idade certa para batizar, nós temos que saber quem que precisa ser batizado. Né? E dentro da igreja luterana, pelo menos, a gente tem essa ideia muito clara, muito fixa, de que todos os seres humanos precisam ser batizados. Por quê? Porque todos os seres humanos são pecadores. E aí a gente também lembra lá do Salmo 51, 5, né, que foi o texto que, na realidade, o pastor Carlos e Samuel também me lembraram, né? De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Então, acho que esses pontos, esses versículos aqui são bastante claros para falar com relação à natureza humana, né? Como é que o ser humano vem ao mundo? O ser humano vem ao mundo já com o pecado dentro de si. E por isso é tão necessário a gente falar, né, sobre o batismo, sobre quando que deve ser batizado, por que deve ser batizado, né? Porque nós estamos afastados de Deus, né? Por causa do nosso pecado, por causa do pecado que está dentro de nós. Então, se a gente vai falar sobre práticas de batismo, primeiro a gente tem que ver o cerne, né? Digamos assim, o porquê que a gente tem que ser batizado. Senão não seria necessário o batismo. Se a gente não tivesse pecado, se fôssemos todos santos, né? Assim como o Lutero, ele é o único santo que há entre nós, né? Pastor Martinho Lutero Vaz dos Santos, né? Então, se fosse todos nós como ele, o único santo aqui, né? O Lutero é um santo, né?
Brincadeiras à parte, né? O pessoal que está assistindo aí, que nunca viu um estudo, né? Sabe que os estudos aqui são mais ou menos assim, tem que ter brincadeira também, né? Mas voltando ao assunto, né? Todos nós somos pecadores por nascimento, né? E precisamos deste nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, né? Para estarmos, então, conectados a Deus. É o que Jesus fala, né? Essa questão da natureza humana, né? Essa herança pecaminosa que nós trazemos desde a nossa concepção. E aí, muitas vezes, se questiona a questão do pecado original. O que é um pecado? O que é o pecado original? É o que Jesus fala lá em João 3,6, né? Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. O pecado original não é um pecado de ação, não é um pecado atual, mas é o estado no qual toda pessoa nasce. É o estado de ser pecador, na condição de pecador desde a queda em pecado. Quando, lá em Gênesis, o texto nos fala que Adão teve um filho, e o chamou de Sete, Adão teve um filho segundo a sua imagem, conforme a sua imagem. Quando Adão foi criado, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, ou seja, puro, santo e perfeito. Depois da queda em pecado, todo ser humano, a partir de Adão, nasce à semelhança de Adão. Adão não era mais santo, não era mais perfeito, então ele passou a ser um ser pecador, e nesta condição todo ser humano nasce. Por isso Jesus diz, é necessário nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, porque quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Então é preciso nascer de novo pela água e pelo Espírito, ou seja, isso acontece através do batismo. Né? O que é o batismo? O que o batismo dá? É exatamente isso. Como diz no nosso catecismo, o que o batismo faz? Ele opera a remissão dos pecados, livra da morte do diabo e dá salvação eterna a tantos quantos creem nas palavras e promessas de Deus. Que Jesus diz, quem crer e for batizado, este será salvo. Então, como Tito fala no capítulo 3 da sua carta, Deus teve misericórdia de nós, Deus mostrou a sua bondade, o seu amor por nós, ele nos salvou porque teve compaixão e não porque tivéssemos feito alguma coisa boa, ele nos salvou por meio do seu Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Isso acontece no batismo. O lavar de renovação, de regeneração do Espírito Santo, né? Nos fazer nascer de novo, não mais agora humanamente falando, mas nascendo espiritualmente, nascendo para dentro da família de Deus. Todos nós, quando nascemos para dentro de uma família humana, né? E nós somos, então, registrados como filhos do nosso pai, da nossa mãe. O batismo nos faz nascer para dentro da família de Deus. É, por assim dizer, o nosso registro espiritual, de que a partir daquele momento nós somos, poderíamos dizer assim, oficialmente filhos de Deus. Né? Isso acontece no novo nascimento, no batismo. Martinho, vai lá. Bom, o que os colegas estão falando aqui, gente, foi falado que o batismo é uma ordem, mas eles estão falando de uma palavra muito importante, necessidade, né? E nós temos a necessidade porque somos pecadores. E a Bíblia nos mostra isso, e na prática, se a gente for pensar também, né?
nós precisamos estar unidos a Cristo. Como nós vamos estar unidos a Cristo? O batismo é um meio da graça dado por Deus que permite isso para nós. Talvez vocês tenham visto aquela famosa imagem do pintor Michelangelo na Capela Sistina, onde tem um homem tentando, Deus, representando Deus com o dedo para baixo, e o homem tentando tocar. O homem está sempre querendo se ligar, se religar a Deus, né? Porque houve essa ruptura. E só que o homem, ele não consegue chegar a Deus, ele não consegue chegar lá, né? O ser humano, ele está tão afundado no pecado que ele não consegue ver Deus. Então ele é como o filho pródigo que pega e se manda no mundão e se perde, né? A gente vê isso. É Deus que vem em busca de cada um de nós, né? Deus está sempre atrás, né? É o pastor da ovelhinha perdida. É o Deus que chama Abraão para a terra prometida. Eu gosto até o próprio apóstolo Paulo também faz essa conexão da circuncisão com o batismo. As crianças, lá entre os judeus no Antigo Testamento, no 8º dia elas tinham que passar pela circuncisão, né? E essa circuncisão era o sinal de que aquela criança era do povo escolhido, o povo de Israel, né? A gente aprende pelo Novo Testamento que isso deixou de existir, né? Isso não temos mais necessidade da circuncisão, mas a nossa nova circuncisão é o batismo. O que eu quero dizer com isso? Que quem manda fazer a circuncisão é Deus. No Novo Testamento nós temos a ordem de Jesus. É Jesus lançando da sua graça, do seu amor, através de um meio para que nos tome para si novamente, para que nós sejamos essa propriedade, apesar de que nós somos pecadores, apesar de que nós merecemos a condenação eterna, mas é Deus vindo a nós, né? É vindo a nós. E aí a questão dessa necessidade, é para quem? É para todos nós, é para adultos, jovens, crianças, né? Nós normalmente olhamos para uma criança e vamos dizer, que anjinho, que coisa mais bonita, é um santinho, né? Porque eu sempre digo assim, por que a gente diz isso? Porque o bichinho, ele fica ali, perdão dizer a palavra bichinho, uma maneira carinhosa, né? Ele não pode correr, ele não pode aprontar, ele não, né? Mas a partir do momento que ele começa a se desenvolver, eu tenho 2 filhos pequenos, desde cedo eu percebia neles essas características, não de gente santa, né? Mas de gente pecadora, né? Tão rápido quanto eles podem, eles fazem algo errado, né? Um exemplo que eu aprendi no curso de psicologia, algo científico, né? Colocaram 8 crianças em uma mesa redonda e pediram para uma criança separar para cada uma balinha. Ela foi lá e separou uma balinha. De novo, umas 10 vezes. Só que a criança era esperta, né? No mau sentido. Na primeira roda deu uma balinha para cada um. Na segunda roda ela dizia 2 balinhas. E aí quando chegava na vez dela, ela aumentava mais 1. E assim foi. Cada vez que ela ia passando isso, no final de todas as 10 vezes, ela estava com um montão de bala. E o orientador, o cientista, perguntou, olha, tá certo a divisão que você fez? Sim, tá certo, né? Só que essa mesa era daquelas mesas que você podia rodar a parte de cima, né? E aí o coordenador, ele gira a mesa e aquele montão de bala que era da menininha vai parar na frente de outro. A menininha começou a chorar, né? Ou seja, está dentro de nós, tem algo dentro de nós, tem algo errado dentro de nós, né? E a ciência não vai dizer que é uma questão teológica que nós nascemos assim, mas os grandes homens da história, eles levantaram isso, né? Marx viu algo errado na sociedade, né? Na divisão de classe, mas é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso, né? O Freud viu lá que era um problema de trauma da infância, mas é muito mais do que isso, né? Eles foram, mas não chegaram lá, onde a Bíblia está dizendo, olha, o problema é que a gente nasce separado de Deus, a gente
nasce pecador. E é preciso que Deus venha e se une a nós. Esse é o batismo proporciona isso. Eu acho que isso é importante a gente falar, assim, porque a gente fala de todos são pecadores, né? Mas principalmente quando a gente olha para as crianças, a gente não... E aí vem a questão, mas criança não precisa ser batizada, porque ela não faz nada, né? Mas tendo meus filhos também, e eu pergunto para aqueles que têm filhos aí, né? Quantas coisas ruins vocês ensinaram para eles? Eu tenho certeza que eu não parei para ensinar nada errado para eles. Né? Mas eles fazem coisa errada, né? Eu acredito que vocês aí que têm filhos, né? Não ensinam coisas erradas, mas eles fazem. Né? E aí vem esse ponto da teologia, onde só a teologia consegue ir. Onde só a palavra de Deus consegue ir no ser humano, que é lá no mais íntimo, lá mais fundo dele. Né? Onde nenhum outro filósofo, cientista, ou sei lá, né? O que mais vai conseguir chegar, vai sempre parar num ponto, mas não vai conseguir explicar o porquê. Bom, a Bíblia explica o porquê, e ela fala, é o pecado. Né? E aí vem o Salmo 51, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe estava cometendo um pecado, mas ela era pecadora, e esse pecado passou para os filhos. Né? E aí entra a necessidade também de crianças já precisarem da misericórdia e da graça de Deus, e não só adultos. É lógico, como bem disse o pastor Martinho, um bebezinho de colo, ele não vai cometer pecados, entre aspas, graves ou grandes. Né? Não vai matar uma pessoa, não vai roubar, não vai xingar, não vai mentir. Não. Mas ele já tem os pecados dele ali. E eu costumo brincar assim, uma mãe deixa de dar o leite na hora que precisa. O que a criança faz? Pastor Diego vai saber o que é isso daqui a uns tempos, né? Eles metem o berreiro, né? Eles gritam. Por que eles fazem isso? Só porque tem fome? Não, porque estão bravos ali. E ali está o pecado deles. Né? Conforme a criança vai crescendo, se desenvolvendo e virando adulto, esse pecado também vai desenvolvendo. E aí o pecado atual vai se tornando cada vez maior, vai tendo consequências maiores na vida da pessoa. Portanto, a gente pode pensar assim embora não exista pecadinho e pecadão, não existe. Todo pecado tem o mesmo peso diante de Deus, né? Então a gente diz assim, aquele pecado que tu considera o mais grave de todos, o mais feio, o mais horrível, tem o mesmo peso do choro daquela criança quando ela tá brava porque não ganhou leite ou porque a fralda não foi trocada na hora que ela queria. Diante de Deus é o mesmo peso. Por isso, todos são pecadores. E todos estão afastados da glória de Deus. Portanto, todos necessitam dessa reconciliação. Todos necessitam receber esse perdão. E aí vem o que de mais maravilhoso a gente recebe no batismo pela palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é a reconciliação. Antes, vocês eram inimigos, diz o apóstolo Paulo, mas agora, por Cristo Jesus, se tornaram amigos. Né? Porque, e aí vem a questão da nossa pergunta principal, né? Qual a idade certa para batizar? Entre nós, luteranos, se tem essa questão bem clara. Bom, criança, se batiza criança. Né? Em outras denominações, a coisa já muda um pouquinho. Né? Mas se tem também para a gente, entre os luteranos e tal, né? E também católicos, às vezes, não, tem que se batizar com 1 mês. Tem que batizar com 1 ano de vida. Né? Lutero, ele falava, né, que ele foi batizado num dia depois do seu nascimento, né? Nasceu dia 12? É isso? Eu não me lembro agora o dia do nascimento de Lutero. Né? Novembro, né? Mas ele foi batizado no dia seguinte, né? E ele diz assim, eu permaneci um dia nas trevas, né? Ou seja, né, longe de Cristo. Então, para que deixar lá para diante, você pode fazer o quanto antes esse batizar, né? Porque é esse tirar das trevas e colocar na maravilhosa luz de Deus, né? Isso é grande importância, então, do batismo para todos. E todos pecaram e estão afastados. 10 de novembro. Achou aí, pastor Diego, quando? 10 de novembro de 1483. Que ele nasceu. Então, 10 de novembro ele nasceu. 10 de novembro, eu estava com 12 na cabeça. 10 de novembro. Isso, 10 de novembro de 80. Dia 11 de novembro. É isso aí, exato. Aliás, isso é até uma boa pergunta aí para quem não sabe, né?
quando você nasceu, né, no santo batismo, né? Essa é a grande pergunta aí, talvez. Quando você foi batizado? Vocês já fizeram essa pergunta? Vocês sabem? Eu tenho aqui. Aqui não dá para mostrar agora, porque tá minha certidão, até tá. Só se eu conseguir pegar ela aqui. Mas minha certidão, ela tá aqui exatamente na minha cabeceira da mesa de trabalho, né? Justamente para eu, digamos assim, para eu lembrar. Eu tenho a certidão de batismo e de confirmação, uma do lado da outra, né? E é justamente ela para lembrar o dia que eu entrei, né, para a família da fé, né? E eu acho que isso é bom que a gente tenha essa data também, bastante importante, porque ela, vamos dizer assim, uma data, uma das mais, talvez a mais importante da nossa vida, né? A entrada na família da fé, entrada, nascendo do Espírito Santo, é uma data muito importante para nós, né? Eu fui batizado no dia 5 de maio, né? Nasci no dia 12 de abril, fui batizado no dia 5 de maio, umas 3 semanas depois, né? Então, deem uma olhada ali, vocês, né, também, então, nas suas certidões aí, para ver qual a data que vocês nasceram também para a família da fé. E isso é importante, né, para a gente saber também a respeito da nossa identidade, né? Quem nós somos, né? Quem nós somos para Deus, vamos dizer assim, né? E isso é importante, né? Essa ligação com Deus, a gente lembra também das palavras lá de Paulo, né? Lá em Gálatas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas 3, 26, 27, Paulo diz assim: por meio da fé em Cristo Jesus, vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo, né? Gálatas 3, 26 e 27. Então, esse texto ele é muito importante para a gente lembrar isso, né? A gente está unido a Cristo e fomos revestidos com Cristo. É como se nós agora não estivéssemos nos vestindo com a nossa própria vestimenta, mas com a vestimenta de Cristo, né? E eu gosto de lembrar, nós somos cristãos, né? Se nós somos cristãos, é porque nós estamos vestidos de Cristo. E isso é importante a gente lembrar agora, nessa união, né, com Cristo. A partir do batismo, nós vestimos esta roupa, as qualidades que o próprio Cristo conquistou por nós, né? Quando ele veio a este mundo, morreu, se sacrificou, né? O apóstolo Paulo fala isso também em outros textos, né? Talvez depois os colegas falem, né? Mas em Romanos ele diz, né, que nós estamos unidos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, né? Nós estamos vestidos como o próprio Cristo, e isso é importante a gente lembrar, né? Se a gente às vezes não considera tão importante assim o batismo, não sabe da data que foi batizado, ou não tem digamos assim, essa gente, claro, talvez não tenha lembrança, né, por ser talvez muito pequenos, mas a gente saber quando foi batizado, quem foi que nos levou para a pia batismal, pais, padrinhos, alguma foto, alguma lembrança, isso é importante para a gente saber da nossa identidade como cristão. Quem nós somos também, né? Lembrar que nós somos filhos de Deus, né? Em outro texto também que já foi visto nos últimos dias aí de Romanos, né? O apóstolo Paulo fala que nós fomos adotados, né? Somos filhos da adoção, né? Fomos adotados por Deus, né? E isso através, então, do santo batismo, porque originalmente nós não somos filhos de Deus, né? A nossa origem, ela pertence à carne, né? Então, por isso também depois o Jesus, né, ele fala, né, nascido da carne é carne, agora quem é nascido do Espírito é Espírito. Isto, né, a nova vida. Então, quanto antes
nós proporcionarmos para uma pessoa, seja para o nosso filho, seja para outra pessoa, essa graça, né, de integrar a família de Deus, quanto antes, melhor, para que nós possamos, então, desde pequenos, né, crescer já nesta certeza de que nós somos, desde esse dia, membros do reino de Deus. Se nós puxarmos pela tradição da igreja, desde muito cedo havia essa prática de batismo de crianças também, né? Mas será que uma criança, depois de batizada, ou antes, será que uma criança pode crer? Né? Jesus diz lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Né? A falta de fé é que traz e que causa a condenação. Não necessariamente a falta do batismo, mas uma criança pequena, então, ela pode crer? É uma pergunta difícil de responder. Né? Uma criança pequena pode crer? Pode. Crianças pequenas podem ter fé, sim. E esta fé também criada no batismo, ela é depois aperfeiçoada através da ação do Espírito Santo, através do ensino da palavra. Agora, é claro, nós não vamos dizer que a criança possa raciocinar, tirar conclusões, ou ela possa explicar a sua fé. Mas ela tem a sua fé. E isso nós podemos perceber também com os nossos filhos. Quando desde pequenos nós ensinamos nossas crianças a orar, seja a oração da mesa, seja orar um Pai Nosso, uma oração antes de dormir, as crianças desde pequenas elas vão pegando esse hábito, né, e crescendo com este costume, este hábito de fazer a oração. E se algum dia nós, por uma outra razão, esquecermos, digamos assim, de fazer, por exemplo, a oração da mesa, a criança vai questionar. Isso eu falo com experiência própria, com as minhas filhas aqui. Elas não deixam a gente começar a comer, por exemplo, sem antes fazer a oração. Pode até se servir, mas antes de dar a primeira garfada, é preciso fazer a oração da mesa. Então, isto já é fruto, né, de uma educação, de uma criação, de uma criança desde a sua infância. Ela é habituada àquilo e ela crê, porque ela aprende a falar com o Papai do Céu, ela aprende a fazer a sua oração. Pode ser uma fé muito humilde, muito, digamos assim, simplória, inocente, mas a fé, ela está presente já ali no coração da criança, desde a sua infância, gerada no batismo. Pode ser antes, talvez, aí a gente não sabe, mas a fé ali é gerada, e a partir dali ela é nutrida, ela cresce e ela vai, posteriormente, frutificar, trazer benefícios e frutos na vida da pessoa. E isto iniciando no momento do batismo, no momento que ela nasce de novo da água e do Espírito para dentro da família de Deus. Isso, acho que dentro dessa questão, assim, a gente pegando para esses pontos mais práticos agora, que a gente, assim, a gente já falou bastante sobre a questão doutrinária, né? Que nós quanto é importante, né? A gente batizar crianças, né? E fica aí uma grande a grande pergunta: será que a pessoa pode, né? Vamos dizer assim, será que há salvação sem o batismo? Né? Essa é a grande pergunta, porque às vezes
a gente sabe que tem muitas pessoas, né, não, talvez nem tanto da Igreja Luterana, mas outras denominações que talvez estejam até nos acompanhando, outras que às vezes nós falamos aqui da importância de ser batizadas crianças, né? Mas a gente sabe que em outras denominações, né, infelizmente, a prática não é essa, né? A prática não é de batizar crianças. E aí fica a pergunta, mas pastor, né, eu tenho lá o sobrinho que é o meu irmão, ele faz parte de outra igreja, né, e o filho dele não é batizado, ele já tem não sei quantos anos e o filho não é batizado. E se acontecer alguma coisa, pastor, o que vai acontecer? Então a gente sabe que tem muitas pessoas angustiadas com isso, né? E fica a grande pergunta, será que há salvação sem batismo? Será que alguém pode ser salvo sem ser batizado? O pastor Samuel antes acho que falou bem claro, né, sobre isso, né, que a fé nas crianças ela já é manifesta, né, e nós luteranos somos bem claros com isso, né? Na realidade, o que salva? O que realmente nos salva? Essa é a grande pergunta, né? E como luteranos, né, a gente tem que lembrar de uma coisa: não somos nós que nos salvamos, né? A ação é totalmente vertical, é de cima para baixo, né? É Deus quem salva, né? Então, há salvação sem batismo? Sim. Por quê? Porque é Deus quem salva. E talvez se a gente lembrar lá do início do estudo mesmo, o próprio Carlos, né, falou da questão dos sacramentos, né? Há 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia, né? Além disso, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Então, claro que a gente gostaria que, quanto mais cedo possível, né? Qual é a idade certa para batizar, se fôssemos responder? A nossa opinião aqui, óbvia, é quanto antes melhor. Mas aí, para muitos de vocês, a gente sabe, pastor, mas tem esse caso, fulano não é da igreja luterana. O que a gente pode fazer? Se puder instruir, é isso que a gente falou sobre questão de necessidade, que todos somos pecadores, eu acho que é importante você ter uma conversa em particular com os pais, né, pais dessa criança, ver se eles talvez concordam com isso, porque são coisas assim bastante, como eu posso dizer assim, bastante particulares de cada um, né? Nós, luteranos, temos isso como algo bastante importante, bastante sagrado, mas a gente sabe que, infelizmente, outras denominações não vão ensinar igual nós, né? Então, tem que se ter vamos dizer assim, um cuidado muito grande para que, na hora, a gente não condene as crianças que não são batizadas, né? Então, a gente tem que ter essa prática bastante importante, né? A ação, vamos dizer assim, isso a gente tem que tomar cuidado. O ser humano é muito fácil em julgar, e nesse ponto é muito mais fácil aí em condenar do que em salvar, né? A gente antes condena do que salva, né? A gente bota muito mais fácil no inferno do que tira de lá, né? Então, temos que lembrar disso, né? Especialmente aí, se vocês que estão aí assistindo a gente, que tem algum caso, talvez, dentro da sua família, lembrar que há sim salvação sem batismo. Vou voltar de novo com esse texto aqui. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o texto também ele é claro, né? Quem não crer será condenado. O que salva é a fé. E Deus coloca a fé, Deus é quem dá a fé. Ele é quem coloca a fé dentro de nós, né? Ele é quem opera a fé. Eu gosto de falar esse operar a fé,
porque ele opera a fé, ou seja, é como se ele estivesse abrindo o ser humano, né? E fazendo uma operação realmente, né? Como um médico, né? Um cirurgião, vai lá e coloca a fé dentro da gente. Isso que significa operar a fé. É como se Deus, a fé é algo totalmente fora do ser humano. O ser humano não consegue por si mesmo. Então é ele quem, Deus, quem vai e coloca a fé dentro de nós. Isso é operar a fé, né? É uma operação cirúrgica que Deus faz para colocar a fé dentro de nós, né? Então, mas somente um ponto aqui para a gente entrar realmente com essa questão bem prática, né? Para a gente entender que o batismo é sim muito importante para a salvação, mas que Deus tem os seus meios de como agir. E a gente também não, ao mesmo tempo que a gente não pode, vamos dizer assim, colocar dizer assim, botar o batismo com pouca importância, a gente também não pode dizer que é somente o batismo, né? O batismo é sim muito importante, mas também há outros meios tão importantes quanto o batismo. Senão a gente poderia, por exemplo, anular a Santa Ceia e ninguém mais ia precisar ir para a Santa Ceia, não é mesmo? Vocês não concordam? Tem o batismo e ponto, eu estou batizado e ponto. Isso é importante a gente também lembrar, né? Ô, Diego, se me permite aí, pegando o gancho, né? Não sei se estou passando na frente de alguém. Não. Assim, existe uma confusão, às vezes, entre nós, luteranos, né? Eu já vi isso, já tive esse embate. Transformar o batismo como se fosse a razão da salvação, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Então, assim, o batismo, até eu comparo, quando eu dou curso de batismo, eu falo, o batismo para mim é como um cheque com fundo. O valor do cheque, do papel do cheque, ele só tem valor por causa que tem dinheiro lá, né? Existe o cheque sem fundo e existe o cheque com fundo. Então, o meio que Deus alcança a gente, ele só opera essas coisas porque tem uma poupança. Poupança é a morte de Cristo, é o que ele fez por nós, é a obra dele, né? Agora, essa obra está só no batismo? Não, né? Os colegas lembraram muito bem, gente, isso é confortador. A gente falou de outras igrejas, mas o que acontece com um pai e com uma mãe que a mãe sofre um aborto, né? Essa criança também está perdida. O pai já deve ter perguntado para os colegas, já me perguntaram, e agora? Eu até tenho o costume, quando eu sei uma mãe que está grávida, eu digo, compre um livro infantil que fala de Cristo, ora, né? Leia histórias da Bíblia para o teu filho ali, né? Hoje se sabe pela ciência também, pelo líquido amniótico que tem lá no ventre materno, que a criança, ela capta o exterior, começando pela mãe, ela reconhece a voz da mãe dentro do ventre, né? E então isso é fantástico, né? Isso é fantástico que a mãe tem essa capacidade, né? Mais tarde ela vai ouvir a voz do pai e ela se acalma quando ela nasce, até ela se acalma quando ela escuta a voz do pai que já trazia essa calma para ela no ventre. Então, para vocês terem ideia, Deus nos deu primeiro a palavra que faz com que o pai e a mãe vão ensinar essa palavra, né? Já antes da criança nascer. Então, por quê? Porque a palavra que a gente sabe, como já foi citado pelos colegas, o Espírito Santo vai agir, né? Por essa palavra. É ali que Deus busca, é ali que Deus opera, é ali que Deus age. Isso é confortador, né? O batismo é um meio usado, escolhido por Deus, é bíblico, né? Não é uma invenção da igreja, onde Deus opera a mesma coisa pelo batismo, né? Mas é porque também o batismo, como eu falei, é aquele cheque com fundo, é algo, não é uma obra vazia, é uma obra que custou a vida de Cristo, né? A morte de Cristo, né? O pagamento por nós. E aí eu acho que eu ressalto, Diego, né, em cima de tudo isso, mas por que batizar? A gente falou que é uma ordem. Essa ordem se estende a todos. E ela tem um fundamento também, para mim, muito importante. Primeiro, claro, que eu acredito que essa ação é de cima para baixo, é Deus que age. Então, Deus não escolhe idade para fazer isso, né?
Até tu pode colocar o versículo bíblico aí de João 3:3. Esse, para mim, esse texto é muito chave. Jesus, ele fala com Nicodemos, quando Nicodemos é um mestre da lei, ele conhece tudo, né? E aí ele pergunta para Jesus como entrar no reino de Deus, né? E Jesus fala: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Quem não pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, é preciso um nascimento de novo, né? E esse novo, essa palavra nova, no original grego, né? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ela tem dois sentidos. João poderia ter usado outra palavra para isso, mas a palavra que ele escolheu, o escritor bíblico João, ela tem tanto o significado de novo como do alto. Então nós podemos tirar daí, olha, é um nascimento do alto, vem de cima para baixo. Então a ação de Deus é o que mais conta para nós luteranos. Por que batizar a criança? A necessidade e a ação de Deus para tocar esse coração. E para agir ali, digamos, né? E isso é muito confortador. Eu vou falar um exemplo aqui, depois deixar os colegas falarem, né? Que eu nunca vou esquecer. Quando eu era pastor no Panamá, eu conheci a história de um casal mexicano que trabalhava na hora luterana no México. E o casal foi a mãe grávida, eles foram diante do médico, fizeram ultrassom, e no ultrassom o médico disse: olha, seu filho vai nascer cheio de defeitos físicos, defeitos mentais, é possível que nem chegue a nascer, e se nascer vai levar alguns dias. Como no México era possível ainda é possível fazer o aborto numa situação como essa, o médico aconselhou eles: olha, por que vocês não abortam essa criança? Não abortam esse feto, eles nem tratam como criança, não abortam esse feto. E os pais disseram: olha, primeiro a gente não vai abortar porque nós acreditamos que quem é o Senhor da vida, quem decide as coisas é Deus. Segundo, nós acreditamos no batismo, né? Então nós vamos esperar que, se esse filho é para nascer, ele vai nascer, e a gente vai dar a oportunidade do batismo, né? E realmente o bebê nasceu cheio de defeitos, né? O médico havia avisado, e durou poucos dias, mas teve tempo de ser batizado. Claro que isso rasgou o coração de um pai e de uma mãe, rasga o coração de um pai e de uma mãe a perda de um filho, né? Mas esses pais, eles tinham um consolo. E qual era o consolo deles, né? O consolo deles que a promessa do batismo, quem crer e for batizado será salvo, dava para eles a tranquilidade onde o filho deles estava. Onde é que está o filho deles pela fé, pela promessa de Jesus? No céu. No céu. E eles, como cristãos, que já são parte desse reino, querem permanecer nesse reino, vão permanecer firmes para aquele dia maravilhoso se encontrar com o filho. Eles falavam: nós não tivemos o nosso filho aqui, mas nós vamos passar a eternidade com o nosso filho, né? Então vejam, não é algo consolador, confortador, né? Saber que o batismo tem esse guarda-chuva, essa graça que protege, né, a criança pequena, né? Onde Deus opera o que Ele quer operar para nos salvar, né? Então ele tem esse fator que, para mim, como pai, quando batizei meus pequenos filhos, foi confortador, extremamente confortador. Eu sei, né? Eu sei onde meu filho está. Isso é interessante, essa questão de a gente saber que é desde pequeno, né, que se tem a fé. Não é algo que é só quando eu tenho a razão, a consciência disso, né? Por exemplo, a gente pode pegar na própria Bíblia o exemplo de João Batista, né? Quando Maria, já grávida de Jesus, vai visitar Isabel ainda, né, estava na barriga no 6º mês, e aí quando Maria fala, né, a palavra de Deus diz que o bebê se mexeu na barriga de Isabel. Ou seja, essa é uma referência interessante, não seria só se mexeu porque se mexeu, mas ali Deus coloca esse texto para mostrar, ele se mexe diante da presença do Salvador. Ele se mexe diante da presença, né,
de Jesus Cristo ali, né? Tem outros textos, né? Então, quando fala que o perfeito louvor, né, sai da boca dos pequeninos, né, daqueles que ainda estão amamentando, né? Então, essa fé não é algo que ela é adquirida ou ela é operada, como bem falou o pastor Diego ali, né, somente quando a pessoa entende. Eu entendo e agora eu tenho fé. Não, essa fé ela já é dada, né, no momento em que a pessoa ouve a palavra de Deus. E aí a gente, hoje, pela ciência, a gente não consegue nem determinar quando é isso. Antigamente conseguia, né, depois que nasce. Hoje eu digo que a gente não consegue porque a gente já não sabe desde que semana, que dia que já é possível, né? Pois bem, se o Salmo diz que quando foi concebido já estava em pecado, de repente quando já está concebido, já é possível ouvir a palavra, porque a salvação é para todos, né? Se a condenação está ali também já está a salvação, né? Então, a gente não perder a questão a pergunta inicial lá do pastor Diego, né? É possível ser salvo sem batismo? O batismo é um meio, né? Nós dependemos dos meios da graça. Deus não depende dos meios da graça. Deus é soberano, Deus está acima deles. Nós dependemos. Claro, se a gente negar o batismo, ali a condenação. Porque se a gente nega o batismo, a gente nega o que Deus faz por meio do batismo. A gente está negando a fé em Jesus Cristo. E aí a condenação. Agora, Deus age além dos meios da graça, né? E o Lutero é um que enfatiza muito a questão da palavra. E se a gente olha no catecismo, ele sempre enfatiza o batismo, a Santa Ceia, né? O sacramento ligado à palavra de Deus. E a palavra, então, está acima disso tudo, né? E a palavra, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada a todos, né? Para que tenham essa salvação. A gente pode pensar no próprio apóstolo Paulo. Será que o apóstolo Paulo, quando que ele foi batizado, né? Foi antes ou depois da fé, né? Então, ele ouviu como é que é a conversão do apóstolo Paulo? É algo totalmente, não é pelos meios da graça, né? Mas é Jesus vindo até ele dizendo, agora tu vai crer, né? E aí ele não, né? É uma conversão sem escolha, né? O apóstolo Paulo não teve. Mas a gente pode pensar ainda lá no crucificado da esquerda, da direita, né? Os que estão ali. Será que aquele crucificado da direita ele foi batizado? Eu acho que não, né? O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? Então isso é algo que nos conforta muito, essa questão da palavra de Deus. A palavra precisa ser pregada. E essa palavra, ela fala do batismo. Então, nós cristãos nós queremos batizar, né? Mas não um batismo só por uma mística, por uma tradição. Isso acontece muito, né? Às vezes a gente ouve, minha mãe disse que eu tenho que batizar meu filho, então por isso eu estou aqui, né? Não é por isso, né? Mas é porque pelo batismo, pela palavra que opera na água ali, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Essa vida que não termina nunca. Isso é importante a gente lembrar, isso nos traz alegria, nos traz conforto ao nosso coração, né? E aqui a gente também precisa lembrar um ponto, assim, os nossos reformadores, os luteranos, né, os nossos pais luteranos, eles enfatizaram muito a questão dos anabatistas, aqueles que negavam, né, a questão do batismo infantil. Eles diziam, o batismo infantil é errado, né? A gente não está aqui para dizer assim, o batismo de adulto é errado, o não batizar criança é errado, né? Nós não queremos fazer isso, né? Então, se alguma determinada religião, né, tem o seu batismo adulto, que bom que já desde pequeno tem a palavra de Deus, né? Mas nós, como luteranos, a gente quer enfatizar. Se a gente pode batizar, vamos batizar o quanto antes, né? Para que deixar só lá para adultos, se pode batizar já com um dia de vida, ou no mesmo dia, ou um mês, né? Batiza o quanto antes. É lógico que hoje a gente precisa ver uma condição da mãe, por exemplo, né? Hoje em dia algo muito comum é a cesárea. Então não tem como já ir, a gente faz um batismo na igreja, né? Não tem como ir na igreja batizar uma mãe que recém fez uma cesárea.
né? Então tem que esperar alguns dias para a recuperação, né? Para a própria criança, hoje a gente vive numa situação de vida complicada em questão de doenças e tudo mais, né? Que o bebezinho precisa ter, né? Mas a gente pensar o quanto antes a gente pode dar essa bênção para o nosso filho, essa segurança, né? A gente dá, mas não perder de vista que a palavra de Deus já age nela muito antes do seu nascimento. Isso nos conforta e isso nos traz alegria para a nossa vida, né? Isso. Acho que ainda temos algumas outras práticas, aí nós estamos quase chegando para o final do nosso estudo, mas nós geralmente ali finalizamos por 9h30, né? Tem ainda algumas outras práticas que nós gostaríamos ainda de falar, até chegar ali nas 9h30, mais ou menos. E tem outras coisas bastante importantes que a gente acha importante a gente falar, né? Como a gente falou, a nossa única pergunta não vai ser sobre qual a idade certa, né, do batismo, mas falar sobre algumas outras coisas que a gente vê que também acontecem, né? E uma dessas outras coisas que acontecem, e não dentro da igreja luterana, mas dentro de outras igrejas, é a questão do rebatismo, né? Que, por exemplo, fulano foi batizado quando criança na igreja luterana. Aí, por alguma questão da vida, né, quando muda de igreja, resolve sair da igreja luterana, vai para outra igreja, né? Não vou citar aqui a igreja, mas vai para outra igreja. Aí chega na outra igreja, o pastor chega e pergunta: quando que nós vamos fazer o batismo dessa criança? Aí tu diz: não, mas essa criança já foi batizada, né? Ela já foi batizada na igreja luterana. Só que vai chegar nessa outra igreja, esse outro pastor vai dizer: não, esse batismo não é válido, né? Esse batismo não é válido. E aí tu fica, a gente pode ficar se perguntando, tá? Mas como assim não é válido, né? Eu aprendi lá na igreja luterana sobre o batizar uma só vez, né? E qual é que é a base bíblica, então, que a gente poderia dizer assim para essas outras igrejas, né, que ficam dizendo: não, você tem que batizar novamente para poder ser aceito na nossa igreja, digamos assim, para fazer parte dessa igreja, né? Aí nós lembramos lá um texto que está lá em Efésios, né? Efésios 4, capítulo 4, versículo 5, né? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? E isso aqui é importante, por quê? Porque o batismo ele é válido de uma vez para toda a vida da pessoa, né? Assim como a gente também nasce somente uma vez, né? Nós somos cristãos, né? Não acreditamos em reencarnação, né? A gente também assim fala que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Não precisamos batizar mais de uma ou duas vezes para comprovar a eficácia deste batismo, o que já é diferente da doutrina da Santa Ceia, né? São duas coisas bastante diferentes que a gente tem que lembrar, né? Que a Santa Ceia é importante, ela salva também, né? Mas a Santa Ceia, ela é constante, né? A gente deve sempre fazer em memória de Cristo. Já o batismo, ele é diferente, né? O batismo é feito uma só vez, e ele vale por toda a vida do cristão, né? Então, quando também a gente vê assim que o batismo muitas vezes ele é diminuído com isso, né? Com essa questão do rebatismo, né? A gente vê que em outras religiões, entrou aqui, tem que ser batizado nessa igreja, né? Às vezes por não aceitarem a maneira com que é feito o batismo também, né? Que nós, dentro da igreja luterana, a gente faz
o batismo, né, na pia batismal, né, que é chamado de batismo por aspersão, né, se eu não me engano, é esse o nome, né, um pouco diferente, né, mas tem igrejas que só aceitam o batismo se for por imersão, tem outras igrejas que somente vão aceitar se for feito nas águas, e tem que ser águas correntes, né, não pode ser águas paradas, né. Então, há diferentes práticas com relação ao batismo, né? E, digamos assim, aí eu vou já passar a bola para algum dos colegas que quiser falar qual que é a prática, o que tem que ocorrer para ser um batismo válido, né? O que tem que ter dentro do batismo para ele ser considerado válido? Duas coisas simples. Um elemento visível e um invisível, quando eu falo minha gurizada na instrução. O elemento visível é a água, e o elemento invisível é esta água ser ligada à palavra de Deus. Tendo a água ligada, unida à palavra de Deus, é batismo. Sem a palavra de Deus é um banho qualquer, não importa quanto, como e quem faça, ele não faz absolutamente nada. O batismo só tem poder de fazer qualquer coisa porque está unido e ligado à palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a água é simples água. Pode usar toda a água dos oceanos, que não vai conseguir lavar sequer um único pecado. Mas com a palavra de Deus, com a palavra e promessa de Cristo ligada a esta água, poucas gotas são o suficientes, porque o poder de fazer o que o batismo promete não está na água do batismo, mas está na palavra e na promessa de Cristo. Assim também não importa quem vai fazer este batismo. Talvez muitos conheçam, né, ou tenham ouvido falar do costume de tempos remotos, em que se fazia o chamado batismo em casa, né? E aí depois se fazia de novo o batismo na igreja. Isso era uma prática bastante comum, especialmente quando havia muito pouco atendimento de religiosos, sejam pastores ou padres. Então, para evitar que a criança talvez morresse sem o batismo, então se fazia o batismo em casa, e aí depois se fazia o batismo para valer, vamos dizer assim, na igreja. E aí, então, a criança estava, então, oficialmente batizada. Batismo de casa e batismo da igreja. Mas, a partir do momento em que a criança é batizada, ela se torna, como foi falado antes, filho de Deus. Colega Carlos, colega Martinho, já tem seus filhos, o Diego daqui a pouco também vai ter. Quando, por exemplo, o Martinho ou o Carlos, quando vocês vão deixar de ser pai do Davi, da Luísa, do Martin, dos Davis, no caso, né? Quando eles deixarão de ser filhos de vocês? Nunca. Nunca deixarão de ser filhos dele. Então, uma vez que nós sejamos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus, e isso não muda. Nós não deixamos de ser filhos de Deus. Podemos até nos afastar de Deus. Não seremos como aquele filho da história, da parábola do filho pródigo, que foi embora, foi para longe do pai. Mas não deixamos de ser filhos de Deus, né? E aí, retornando à casa do pai, nós seremos novamente, então, aceitos. Isso acontece por meio, através e por causa do batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Não por causa de quem fez o batismo, seja pastor ou padre, ou qualquer outra pessoa que faça o batismo, usando a água, aí batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa quanta água, como, nem onde é feito esse batismo, ele te torna filho de Deus. Não pela água, mas pela palavra e promessa de Cristo, que está vinculado, que está unido a esta água.
Essa questão, acho que é que o pastor Diego traz várias vezes o batismo, né? Eu acho que é importante a questão da interpretação que se dá ao batismo. Quando muitos acabam interpretando que o batismo é uma entrada em determinada religião ou denominação, né? Então, se tu foi batizado nessa denominação, agora tu sai para outra, então tu tem que ser batizado de novo para passar a fazer parte daquela denominação. Então, toda vez que mudar ou voltar, vai ter que ser batizado de novo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que não é isso, né? Quando Jesus manda batizar, ele não está mandando batizar para entrar em uma denominação, uma igreja, até porque Jesus não fundou igreja nenhuma, né? Mas ele veio nos trazer o reino de Deus, né? Então, portanto, o batismo é a entrada, né, da pessoa no reino de Deus. Isso agora, então, como o pastor Samuel disse, é ser filho de Deus. É fazer parte do seu reino, né, e receber também a sua herança, que é a salvação eterna. Então, esse entendimento nós, luteranos, temos, né, e a palavra nos traz isso, e quando a pessoa é batizada, ela está entrando no reino de Deus. Portanto, se ela futuramente vier a mudar de igreja, de denominação, de religião, ela não precisa ser batizada de novo, se for, né, religião cristã, né? Por quê? Porque ela já está dentro do reino de Deus. O batismo é um só, né? E não é ela mudando de religião, denominação, que vai tirar ela do reino de Deus. Assim também quando alguém vem para a nossa igreja, né? Então não é o fato de a pessoa era católica, agora vem para a nossa, tem que ser batizada de novo. A pessoa era batista, veio para nós, tem que ser batizada de novo. Sei lá, Assembleia de Deus. Não, né? Foi batizada lá? Foi. Foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi. Pois bem, então, o batismo é aceito aqui também, porque lá tu foi colocada dentro do reino de Deus. E agora tu faz parte, não precisa ser de novo. É apenas recebido na igreja, né? Agora, aquela denominação, aquela religião. Então, isso é importante a gente enfatizar e lembrar, né, que o batismo coloca a pessoa dentro do reino de Deus, né? E é isso, então, é ser filho de Deus, estar dentro do seu reino, tá? Então, a gente, como luterano, a gente tem esse entendimento bíblico bem claro. Às vezes, outras denominações acabam não tendo e acaba tendo esse rebatismo, né, para cada uma que vai, né? Mas, se alguém vem para a nossa, foi batizado em nome do Deus Triunfo, não precisa ser batizado de novo. Claro, se fazia parte de igrejas, como a gente costuma dizer, unitaristas, né? Ou seja, que não crê na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou era de uma outra igreja que não era cristã e vem para a nossa, bom, né? Aí sim precisa ser batizada de novo, né? Batizar de novo, não, ser batizada. Eu não quero mais falar, porque me falaram aqui que era até as 9, já está quase chegando às 9h30. Se eu falar, eu faço outro sermão de 15 minutos, né? Não, capaz, pode, vai tranquilo. A gente não se preocupa porque quando o Lutero fala, os outros calam. Então, né? Aqui a gente respeita aqui a hierarquia, né? O Lutero tá hierarquia de 500 anos, né? Bom, a gente falou sobre bastante coisa, gente, né? O batismo, ele é uma... Acho que a gente não pode esquecer também que o batismo não é algo que acontece uma vez e morre, né? Até foi falado sobre o rebatismo aqui, né? E se eu fui batizado luterano e me perdi na vida, e depois de velho eu volto para a mesma fé, eu não vou ser batizado, não preciso, porque o batismo não perde a sua validade, a não ser que eu digo, eu não creio, né? Aí ele perdeu, né, o fundo dele, a razão dele ali, né? Mas o que eu digo para vocês, o que nós temos que fazer hoje? A gente já viu, viver o nosso batismo cada dia, né? O batismo é uma coisa de cada dia, ela acontece lá
nos introduz no reino de Deus, nos introduz a família cristã, e não é... Introduz significa começar, não deixar, né? É por isso que quando a gente faz a confirmação, né, a doutrina, a confirmação, a gente responde essa fé, nós dizemos, eu creio, né, eu creio no meu batismo, eu acredito nisso, e eu passo a viver uma vida com Cristo, né? Então, um batismo é todo dia você acordar e dizer, não, eu sou de Cristo, né? Eu quero viver para Cristo, né? Eu quero seguir adiante, né? Com Cristo. Então, o batismo é uma coisa que acontece cada dia, porque cada dia a gente tem que se afundar, como dizia o Lutero, o velho homem, né? Se a gente tem que se assassina, então a gente assassina nós mesmos, né? O nosso pecado que existe em nós, né? E vivemos uma nova vida para Cristo, né? A gente tem um costume aqui, é possível que tenha um costume aí com vocês também, de que se dá, sempre que a gente batiza uma criança ou um adulto também, uma toalhinha escrito sou batizado, né? Mais uma lembrancinha para os pais terem além da certidão de batismo. E isso tem a ver com uma frase de Lutero que dizia que nós, como toda manhã ele acordava, né, e quando lavava o rosto, se lembrava do batismo dele, né? Então é algo para nós, né? Quando você amanhã de manhã, todo dia você acordar e passar aquela água gelada, né, no seu rosto, lembre do seu batismo, lembre do Deus que foi até você, do Deus que te salvou na cruz, do Deus que te ama, do Deus que quer estar contigo, do Deus que te causou essa ruptura com o diabo, com o mundo, e te trouxe para junto de si, te selou com o seu espírito, né, e fez de você seu filho. Então, o batismo é algo poderoso, né? Nesse sentido, para cada dia para nós, né? Então, ele tem uma mensagem muito real, né? Não é uma coisa do passado, do presente, né? Muito real para mim, hoje, né? Nesse dia, agora. Pastor Samuel, Carlos, tinha uma fala? Não, eu ia falar a respeito do que o pastor Samuel também comentou, a respeito do batismo de casa, que muitos chamam batismo de urgência, né? E quando isso acontece, né? Porque isso às vezes acontece, ou no hospital, né? Então a gente, primeiramente, lembrar que o batismo na igreja, né? Ou não é só o batismo na igreja que é válido. Às vezes as pessoas têm isso, não, tem que... Isso, ó, vem a pergunta aí da dona Ede, né, Tramandaí, da congregação de Tramandaí. Como fica quando a criança foi batizada de emergência ao nascer? Ela não precisa ser batizada de novo na igreja. Aquele batismo que foi feito lá tem valor e tem o mesmo... Tudo isso aí que o pastor Martinho falou, né, aquele batismo tem e dá à pessoa. Não precisa, o batismo na igreja é mais poderoso, porque foi o pastor que fez, estava de batina, tinha, né, tava tudo lá bonitinho. Não, né, o batismo ele não tem o seu valor pelo lugar que ele é feito, pela pessoa que ele é feito, né, e se tem tudo, né, ou não tem padrinhos e tudo mais. Não, o batismo tem seu valor pela palavra e pela fé que é colocar na pessoa ali, né? Então, se a pessoa foi batizada lá no hospital, né, de emergência, ok, tá válido, não precisa ser batizado de novo. O que acontece? Nós temos esse costume quando, então, a pessoa ela se recupera, né? O bebê se recupera, a criança se recupera ali. Então, na igreja, há uma apresentação, né? E aí é lembrado o dia que a criança foi batizada, né? A situação. Quem estava lá também serviu como testemunha, foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora ela é apresentada aos irmãos na fé como membro da mesma igreja cristã, né, do reino de Deus. Então, é feita essa apresentação na igreja, lembrando o batismo que foi feito. É o reconhecimento do batismo, eu falo, né? É reconhecimento do batismo. Isso, reconhecimento do batismo, né? Se tinha um costume, né, como eu comecei falando antes, da questão desse batismo de urgência que eles faziam, onde muitas crianças antigamente acabavam que morriam logo nos primeiros dias ali pelas questões de saúde, às vezes por causa do frio, essas coisas assim que aconteciam, né? Então se criou um hábito de
E aí depois ganhou esse nome, como o pastor Samuel lembrou, batismo de casa, né? Então, se fazia o batismo ali e depois fazia o batismo na igreja. A gente precisa lembrar que se acontece o primeiro batismo lá, não precisa acontecer na igreja de novo, né? Eu conheço até casos de que até esconderam não falar que já foi batizado em casa para poder ser batizado na igreja, né? Bom, aí nós também deixamos na graça e na misericórdia de Deus, né? Mas a gente lembrar, se a criança está bem, se não tem nada, se está tranquilo, não faz batismo em casa, né? Fala com o pastor, faz na igreja, não pelo valor, mas também pelo ato bonito de estar apresentando aquela criança à congregação e chamando bem-vinda na família da fé, né? Agora, se precisar de urgência, se precisar ser feito, qualquer pessoa pode fazer, desde que use água e as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho. Não precisa rezar uma oração, não precisa fazer um Pai Nosso, não precisa fazer alguma coisa? Não, se der tempo, faz um Pai Nosso, pode ser, né? Mas não é necessário. A água e as palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali está todo o poder de Deus, toda a bênção, toda a graça e toda a misericórdia de Deus sendo oferecida àquela criança. Muito bem. Aí, eu não sei se os colegas ainda vão falar, mas eu só tenho um último ponto aqui, uma última prática que a gente tem bastante costume na igreja, né? Só para finalizar, digamos assim, o nosso último assunto, eu espero não me estender muito, né? Que já estamos na 9h30, mas é sobre a questão dos padrinhos, né? A necessidade de ter os padrinhos, né? Como foi falado antes, né? O que é necessário no batismo, água e palavra de Deus. São essas as duas coisas necessárias para ser batizado. Mas então, para que nós temos os padrinhos, pastor? Por que se introduziu os padrinhos? Para ajudar a pagar a festa. Exato. Normalmente, padrinho é questão de presente, né? E não está errado, né? Padrinho dá presente, mas sabe qual é que é o maior presente que o padrinho tem que estar? É presente também o presente é ele estar e ser presente na vida do seu afilhado em oração e em ensino na palavra de Deus. Esse é o presente que os padrinhos devem dar para os seus afilhados, né? Se tem padrinho, eles em primeiro lugar, né, não vai ter sentido se eles não forem cristãos, né? Por quê? Porque a gente está batizando para a fé em Cristo. Então, quando você vai escolher, né, um padrinho, eles em primeiro lugar têm que ser cristãos, né? Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que, como cristãos, eles têm que aceitar o batismo, né? Eles têm que aceitar o batismo que a criança vai ser batizada ali naquele momento, né? Então, e o terceiro ponto, e o mais importante, é a educação e o ensino, então, que os padrinhos devem dar para os afilhados, né? Juntamente com os pais, né? De estarem sempre acompanhando a criança, né? Para que ela continue sendo educada e ensinada na palavra de Deus. Na semana passada a gente viu a importância, né, do ensino das crianças, né, e do que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande, jamais se desviará dele, né? Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Não adianta ficar escolhendo padrinho, né, para pagar festa, para dar o melhor presente. Isso de nada vai servir, né? De nada vai servir. Então, o padrinho tem que estar ali junto para ensinar, para orientar na palavra de Deus, para que ele cresça na fé em Cristo, né? Para isso que serve o batismo, né? Para que a criança seja e continue fielmente a Cristo, né? Siga fiel a Cristo. E aí eu também ainda lembro um último ponto, né? Depois os colegas, se quiserem terminar, talvez a sua palavra, mas eu ainda lembro um último ponto que existe dentro da questão da liturgia luterana do batismo. É uma pergunta para a congregação. Eu não sei se as pessoas lembram, mas tem uma pergunta lá para a congregação. Na ordem, não sei se o pastor aí estão lembrado, mas tem, né? Tem essa pergunta, né? Que a congregação também serve de testemunha, né? E serve para a criança também. A congregação também tem o dever de orar por aquela criança e também de
de auxiliar ela no seu crescimento, na sua educação cristã. Então, lembrar que não é só os pais e os padrinhos ali, né, na hora do batismo, mas a congregação também. O pastor pergunta: você, igreja, vocês, igreja, vocês, congregação, vocês também têm o propósito de auxiliar, né? Daí, se for, respondam sim, com o auxílio de Deus. Então, lembrar dessas coisas que são muito importantes também nessa questão aí da nossa prática luterana também com relação ao batismo. Lembrando, né, que os padrinhos não são uma instituição bíblica, né? Os padrinhos vêm de um costume muito antigo, e os padrinhos serviam basicamente como quase que substitutos dos pais, né, no caso da falta dos pais. Hoje é difícil acontecer isso, mas quando a gente faz, vamos dizer, um estudo com os padrinhos e pais antes do batismo, a gente lembra que é responsabilidade dos padrinhos, né, serem auxiliares dos pais. Devem incluir as crianças, os seus afilhados, em suas orações, ajudar, dar bom conselho, especialmente se vier a perder os pais. E aí eu acrescento, não só na ausência física dos pais, mas também na falha dos pais na educação. Então, os pais precisam saber que, quando escolhem padrinho, eles estão dando também aos padrinhos a responsabilidade, o direito de chamar-lhes a atenção também, no caso dos pais estarem falhando na criação, na educação, na orientação dos filhos. Os padrinhos têm não só o direito, mas o compromisso assumido diante do altar de auxiliar os pais na educação, na criação dos filhos. Então, os padrinhos têm esse direito e esse compromisso de, se for o caso, advertir, chamar a atenção dos pais, educar e ensinar o filho, o afilhado, a seguir no caminho a seguir, nessa fé na qual ele foi batizado, nessa fé que o tornou membro e filho de Deus, membro do reino de Deus, da família de Deus. E a viver nesta fé todos os dias, renovando esta fé, cada dia quando levanta e lava o rosto, lembrar que eu sou filho de Deus. Os padrinhos têm este compromisso também assumido diante dos pais, diante da congregação e principalmente lembrar diante de Deus. Tem esse compromisso de, junto com os pais, educar e ensinar. Lembrando que o apadrinhamento dura a vida inteira, tá? Não termina com a confirmação. Em Samuel, só para completar o que você disse, nos cursos de batismo que eu faço, eu digo assim, pais, eu digo assim, padrinhos, quem vai se ferrar é eles. Vocês têm esse dever de puxar a orelha dos pais para essa criança, né? Quem mandou ele escolher vocês? Agora você sabe que vocês têm um chamado de zelar por essa criança e puxar a orelha dos pais, né? Os pais têm esse direito, né? Padrinho e madrinha vem de pai. Paizinho, mãezinha. Né? É aquele que está junto com os pais, realmente, né? Então, essa grande importância. Muito bem. Então, acho que era esses os nossos assuntos. Então, vamos encerrar, então, o nosso momento. Eu teria uma última coisinha. Comente aí, pastor Carlos. Pensei que tu já... Uma comparação bem interessante que eu ouvi, que eu acho que é bacana, assim, para a gente fazer uma reflexão nessa questão do batismo, da água, por que a água, né, e tal. A gente sempre liga, claro, com o lavar regenerador, né, mas que lavar é esse, né?
E aí a gente tem se a origem do pecado está lá em Adão e Eva, a gente volta para lá. E é interessante que quando Deus, né, depois que Adão e Eva eles pecaram, né, eles foram expulsos do jardim. E o texto bíblico diz que o jardim era cercado por rios, né, ou por água, né? E provavelmente quando Adão e Eva então saem do jardim, eles precisam passar pela água, né? Sair do jardim passando pela água. Agora estão fora, né? Não estão mais no reino de Deus, não estão mais no céu, não tem mais a salvação. Agora estão nesse mundo de pecado, né? E a questão do batismo ser com água seria este voltar ao jardim pela água, né? Eu, quando eu ouvi essa comparação, achei ela muito interessante, gravei ela e também trago essa reflexão, né? Então, este batismo, este voltar, passando pela água, agora nós estamos novamente no reino de Deus. Nós somos, né, em Cristo, de novo, santos e perfeitos. Temos a nossa caminhada aqui nesse mundo ainda, sim, mas agora, pelo batismo, porque estamos de novo dentro do reino de Deus, nós temos a vida eterna. E lá, sim, nós não vamos sair mais, né, e vamos viver eternamente em graça e bem-aventurança, né, com todas as bênçãos do nosso Deus, né? Então, esse batismo é o voltar pela água ao jardim, né? Então, eu achei bonita essa comparação, né? Então, que a gente possa ter sempre essa alegria, né, de lavar o nosso rosto pela manhã, tocar na água e saber, eu estou de volta, né? Deus me trouxe de volta para perto dele. Muito bem, muito boa essa ilustração para a gente lembrar, né? Então, finalizando aqui o nosso tema, né, o nosso estudo de hoje, né? Qual é o momento? O momento mais primeiro, né? Quando a gente puder, o quanto antes melhor, né? Então, obrigado aos colegas aí por esse maravilhoso estudo que nós tivemos aí sobre a questão do batismo. Muito bem, convido então a todos para falarmos com o nosso Deus em oração, unir nossas mãos, nos concentrar e falar com o nosso Senhor. Gracioso e bondoso Deus, misericordioso Pai Celeste, graças te damos pelo dom da vida, por tuas bênçãos constantes e incontáveis sobre nós, por tua proteção, amparo, alimento de cada dia. Em especial te agradecemos pela graça de teres nos tornado teus filhos e herdeiros da vida eterna através do santo batismo, por teres operado em nós a fé salvadora e a manteres ainda em nós ativa e atuante através dos meios da graça, tua santa palavra e o sacramento da Santa Ceia, assim nos mantendo, fortalecendo na fé, fazendo com que a nossa fé seja viva e também atuante. Preserva e guarda-nos, Senhor, nesta fé em todos os momentos. Faz-nos lembrar dia a dia que nós somos batizados. Isso significa que somos teus e nada pode nos arrancar das tuas mãos. E ao final da nossa jornada terrena, estaremos em teu reino celestial. Por isso nós te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração. Também, Senhor, queremos incluir em nossa oração a nossa gratidão, nosso louvor, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre a vida dos teus filhos, especialmente por teres concedido mais um ano de vida ao Tiago Schmidt, que hoje completa mais um ano. Também a Adria e a Adriana, que no dia de ontem completaram mais um ano de vida. Também por na sexta-feira concederes a graça de completar mais um ano de vida a Valdena Elaine Vai, mãe do nosso colega Carlos. Também pelo aniversário de casamento do Martinho e da Daniela no dia de amanhã. Pedimos, Senhor, que assim como tens acompanhado e abençoado estas vidas até o presente momento, continues estendendo a tua graciosa e poderosa mão, concedendo a esses teus filhos todo o necessário para a vida e sustento, todas as tuas graciosas bênçãos nesta vida, e possam também assim continuar tendo momentos alegres, felizes, momentos de alegria, de gratidão, celebrando a vida, celebrando as tuas bênçãos. Gracioso, bondoso Deus, também te agradecemos por teres concedido recuperação
aos enfermos, especialmente lembramos da Cristiele, que foi acometida pela Covid, mas já está recuperada. Nós te agradecemos por tu teres abençoado a ela, bem como a tantos outros que já se recuperaram desta enfermidade. Aos que ainda estão aflitos, lembramos do nosso irmão, colega pastor André, que também está cometido por esta enfermidade. Os demais enfermos, lembramos da Georgia Fleck, submetida a uma cirurgia, também da Marlene Tess, que sofreu um AVC, também nosso irmão Enio Yaronca, em delicado estado de saúde. Pedimos que, por tua graça, amor e misericórdia, estendas as tuas mãos graciosas sobre estas vidas, concedendo, conforme a tua santa vontade, melhora em seu estado de saúde, cura e restabelecimento, se assim for do teu querer. Acima de tudo, dá sempre a certeza de que tu estás ao seu lado, guardando e protegendo em todos os momentos. Olha com amor e misericórdia pelas gestantes. Lembramos da Rose, mãe da Maitê, que está com problemas em sua gestação. Pedimos que a abençoes para que possa concluir esse período tão especial de maneira segura, para que a criança possa nascer forte e saudável. Da mesma forma, pedimos pelas outras mães gestantes, a Adriane Contant Mates, também a Júlia Sticker César, que estendas a tua graciosa mão sobre as suas vidas, também sobre os seus filhos ainda no ventre, para que possam continuar se desenvolvendo, se fortalecendo e assim nascer fortes e saudáveis, conforme a tua bondade e misericórdia, conforme o teu santo querer. Gracioso Deus, entregamos em tuas mãos a nossa vida, o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos. Entregamos a nossa vida aos teus cuidados, na certeza de que tu nos ouves, atendes e respondes, em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E como ele mesmo nos ensinou, nós também oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos na fé, queridos colegas, uma boa noite, que Deus abençoe e guarde todos até o próximo momento, sob a graça, sob a bênção de nosso Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.